É verão e o período é de férias para centenas de gaúchos. No entanto, para outros, é época de vestibular, concurso público e de muita dedicação para obter bons resultados em provas. Mas a grande dificuldade das pessoas é estabelecer uma conciliação entre o lazer e os estudos. Diversas vezes falta concentração e sobra vontade de jogar tudo para o alto. Disciplina e organização são imprescindíveis neste momento. E depois de meses de uma rigorosa dedicação, o foco naquilo que se quer alcançar não pode se perder. Isso serve também para quem está de férias e não quer voltar desanimado para a faculdade ou escola. Agora, como manter o ritmo dos estudos? É sobre isso que nós vamos conversar com o psicólogo Fernando Elias José. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E bom, doutor, a gente sabe que esse é um período difícil, mas que muitos estudantes e também profissionais que estão se preparando para provas e concursos, eles não podem perder o ritmo e o foco nesta época do ano. Como fazer isso? Em primeiro lugar, é importante que eles tenham um objetivo muito claro do que eles querem, né? Essa questão do estudo, essa questão se perde muitas vezes porque não está claro aquilo que eles estão querendo buscar. Tá, eu estudo porque eu vou fazer vestibular porque meu pai e minha mãe querem que eu faça tal curso, fazer concurso porque vai me dar uma estabilidade, vai me dar um dinheiro. Ou seja, tem que estar muito claro. Quando a pessoa tem clareza daquilo que ela quer e daquilo que ela vai buscar, o foco dela, isso vai fazer com que mantenha ela no ritmo necessário para estudar, no ritmo necessário para que ela possa chegar onde ela está precisando chegar com essa caminhada dela, né? Certo. Agora nós estamos na estação mais quente do ano. Esse período de muito calor, o verão em si, ele chega a gerar um certo cansaço, uma fadiga, até mesmo nos estudantes. Isso acaba prejudicando a disciplina, o cronograma de estudo deles? Sim, isso é importante levar em consideração porque a gente tem aí o calor, né? Muitas vezes os estudantes disponibilizam de um ventilador que vai dar um vento quente em vez de um vento frio. Então, o importante é que tenha momentos de descanso, estudar 50 minutos para parar 10 minutos. As pesquisas mostram hoje em relação à memória que a questão do descanso ativo, ou seja, você estudou e você daqui a pouco mais para durante 10 a 15 minutos fazendo qualquer outra coisa que não seja o estudar, para que a sua memória possa processar aquilo que você veio estudando ali ao longo do tempo. E isso vai fazer com que a pessoa possa também sair dessa zona de maior calor, de maior estresse que o calor realmente vai dar. E sempre eu digo sempre a questão, tem que se hidratar. Não deixe de tomar água, porque isso vai fazer com que você fique mais animado e vai fazer com que você consiga ter isso dentro do seu dia a dia. É importante ressaltar também o seguinte, o estudante com o calor, ele é real. Então não adianta ele brigar com essa questão real. Ele tem que aprender a lidar com isso que está ali naquele momento. Então, é tomando água, descansando, fazendo outras coisas que podem ajudar ele para somar esforços. É inevitável o cansaço e o desânimo. A gente só procura somar esforços. Mas não é só isso, né, doutor? Nesse período não é só o calor. Que outros fatores ainda causam uma indisposição aos estudantes nessa época do ano que, com a sua experiência, você observa bastante? É importante ressaltar, assim, de que tem muitos... Agora nós vamos ter o vestibular da URGS, né? Mas já saíram muitos resultados de outras universidades. Hoje abriu o SISU, então as pessoas estão se inscrevendo no sistema. Então, a questão de resultados anteriores, de provas anteriores, desanima, porque aí, de repente, o candidato que foi mal em uma prova não consegue estar tranquilo para enfrentar a próxima, então fica com aquele peso, aquela sensação de desconforto que ele tem, né? Então, eu sempre digo, cada prova é uma prova, terminou, né? Ou seja, vamos partir para a próxima. A cobrança exagerada, muitas vezes, da família ou dos amigos, ou a sua própria cobrança. Isso também vai atrapalhar e tirar ele do foco. Por isso que o objetivo tem que estar sempre muito bem claro. Você tem que estar focado, escreva o seu objetivo num papel, colhe no seu quarto, no seu guarda-roupa, onde for importante, para que você possa ler ele diariamente, né? Acho que isso é importante para que o estudante não perca o foco com o calor e com essas outras coisas que eu coloquei. E para driblar toda essa indisposição, assim, tem algumas outras orientações, alguns conselhos que o senhor daria em termos de, a pressão psicológica dos pais, de si mesmo é muito grande. Como driblar tudo isso? Coisas que a pessoa possa fazer para relaxar, para desopilar um pouco de toda essa pressão. De novo eu volto, é importante que a pessoa saiba que esse é o momento de estresse, e o momento em que ele vai estar
mais preocupado com tudo que ele tem que fazer. Então é importante que ele tenha isso claro, porque aí, na medida que ele se conhece, automaticamente ele vai conseguir trabalhar melhor com isso, né? Melhor com essa questão da cobrança dos pais, com a sua própria cobrança, né? Então, o descanso ativo, como eu falei anteriormente, é importante fazer uma caminhada, sair daquele ambiente onde a pessoa está estudando ali, é importante que ela possa sair daquele ambiente também para poder ter outros resultados ali. E sempre com planejamento. Tudo isso tem que estar no seu planejamento, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. As pessoas às vezes se perdem porque elas planejam só as coisas boas e acham que as coisas ruins não vão acontecer. Não, você tem que saber que elas vão estar ali. Então, eu vou precisar, a partir daí, trabalhar com isso, tanto com as boas quanto com as ruins, para transformar essa energia desse estresse negativo num estresse positivo, para que eu possa chegar lá e atingir meu objetivo. E doutor, nós falamos também de pessoas que exigem muito de si mesmas. Essas pessoas às vezes não admitem dormir direito para ficar estudando um pouco mais, não admitem comer direito. De que maneira tudo isso vai influenciar no organismo da pessoa psicologicamente? Essa exigência exacerbada vai prejudicar a saúde da pessoa? 100%. Né? Visto assim, eu trabalho nessa área já há mais de 15 anos e 100% é prejudicado porque os alunos acreditam que eu preciso começar a estudar de manhã e parar só à noite, né? Ou cronometram aquelas questões de tempo que eu preciso para estudar. O que eu preciso ter presente ali naquele momento? De que eu vou ter um tempo sim de estudo, mas é como se a gente estivesse digitando algo no computador. Chega no final do dia, se você não vai salvando de tempos em tempos aquilo que você está estudando, a sua memória não vai gravando, você vai chegar no final do dia e vai lembrar o início e o final do que você estudou, né? Então é importante ter esses momentos de paradas, é importante ter essas circunstâncias. Para quê? Para que esse aluno que está se cobrando muito, ele, em primeiro lugar, ele vê se ele está dentro de um ideal ou de um real de estudo. Porque muitas vezes o aluno ele busca assim, o ideal seria estudar 15 horas por dia, né? Mas não dá. Mas ele tem que avaliar também as limitações. As limitações, né, que ele tem, ou seja, mais vale hoje em dia um estudo com qualidade do que um estudo com quantidade. Sim. Então essa cobrança ela pode ser revertida em favor da situação de ser uma coisa com qualidade e não com quantidade. Muito bem. E existe algum método de estudo ou então algum método de memorização que auxilie o estudante? O método de estudo, as pessoas costumam me perguntar qual é o melhor método de estudo, e eu devolvo a pergunta dizendo o seu, né? Então tem pessoas que são mais auditivas, mais visuais, outras precisam escrever. Então a pessoa precisa se conhecer. Quanto mais ela se conhecer, ela vai saber como é que ela vai poder trabalhar com isso no seu dia a dia ali no estudo. Tá certo. E além disso, existe aquela espécie também que a gente vê muito em profissionais que já trabalham, já estão inseridos no mercado, mas para estudantes, uma espécie de depressão pós-férias, que passam todo esse período bem descansado e depois na hora de voltar para a escola ou para a faculdade, não querem, não conseguem, se sentem até mesmo indispostos a retornar à rotina? Sim, a gente chama de estresse pós-férias, né? Ou seja, na medida em que há essa parada, a retomada leva um tempo, né? Então eu preciso ter noção de que de uma semana a 15 dias eu vou remar um pouco para voltar para aquilo que eu preciso. Passando disso, eu tenho que abrir o olho porque realmente pode ser uma patologia instalada, pode ser um estresse real, né? Então é natural todo mundo que está sem rotina, sem horário, voltar a algo que está fixado, você vai se estressar. Então aprenda com isso para poder transformar, de novo, eu digo, em energia positiva. Tá certo. E o doutor também tem um livro que é o título dele é Concursos, Faça Sem Medo. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente desse livro. Que conselhos o senhor dá para as pessoas que estão se preparando para concurso? Esse livro foi a junção de 10 anos de trabalho, onde eu fui trabalhando e vendo concursandos. E trabalho com a abordagem da psicologia cognitivo-comportamental, onde aqui tem alguns conceitos básicos da psicologia, como crenças, pensamentos automáticos e muitas questões também do que o estudante vive no dia a dia, que ele precisa estar comprometido com o estudo, não envolvido, ele precisa construir um conhecimento de alvenaria, que eu faço uma analogia com a história dos 3 porquinhos e não de palha nem de madeira, que ele não pode entrar dizendo que eu sei tudo, de salto alto, porque ele pode se arrebentar. Então aqui é uma série de dicas que eu juntei e fui ouvindo desses estudantes e coloquei com base na teoria cognitivo-comportamental, que dá chance de poder mudar esse pensamento e automaticamente mudar este comportamento. Porque nada adianta eu só me dar conta, não, eu preciso saber como modificar isso. Tá certo. Então, diante de toda a nossa conversa, doutor, se o senhor pudesse até recapitular do seu livro e elencar quais são as principais dicas para os estudantes e aquelas pessoas que estão se preparando para provas de concursos públicos e vestibulares que o senhor daria agora? Em
primeiro lugar, eu diria assim, confie na caminhada. Confie na trajetória que cada um está fazendo, né? Porque nós podemos estar em reta final da prova do vestibular. Então, tenha isso como base, a confiança daquilo que você construiu. Não tente atropelar e mudar a rotina vésperas de provas, nem uma semana antes das provas, porque o resultado não vai ser diferente. Você tem que manter um ritmo. Se esse ano, por acaso, você já se perdeu, paciência. Vamos para o próximo começar de um jeito diferente. Então, assim, quanto mais atenção no seu comportamento, maior a tranquilidade na hora da relação com a questão do custo-benefício com o estudo. E o livro traz isso e ajuda o estudante a se autoconhecer e chegar ao resultado final, que é a aprovação dele. Tá certo. Então, concursos, faça sem medo, uma boa opção de leitura para quem está aí se preparando nesta época do ano. Doutor Fernando Elias José, muito obrigada pela presença aqui no Pampa Meio Dia. Eu que agradeço a participação. Agradecemos também os esclarecimentos.